O título é Exceção Democrática. Manifestantes permanecem na frente dos quartéis, principalmente diante do quartel-general do Exército, inconformados com a maneira de como ministros do Supremo vêm tratando a Constituição e a eleição. Meu Deus, eu vi imagens, época de chuvarada em Brasília, as pessoas embaixo de chuva. E lá, como disse o general Vilas Boas, né, uma incrível persistência. E continuam lá. Bom, aí eu relato quando começou essa forma de tratar a Constituição e a eleição. Começou em 2015, quando no julgamento de Dilma, conduzido pelo presidente do Supremo, fingiu-se desconhecer parte do artigo 52, que mandava que a condenada ficasse inelegível. E Dilma ficou candidata ao Senado por Minas Gerais. Depois fizeram o mesmo com Lula, inventando um entendimento de territorialidade que anulou processos em que o réu condenado já cumpria a pena. Depois de solto, ainda ficou excluído do impedimento da lei da ficha limpa e se tornou candidato. Palavra que quer dizer cândido, limpo. Na verdade, essa semana no Pingos nos Is, eu fui lembrado de que começou mais lá atrás, né, esse desrespeito à Constituição, assim na cara de todo mundo. E eu lembro, eu fui testemunha disso. Foi quando Tancredo não pôde assumir por doença. E eu peguei a Constituição e li ao vivo, na TV Manchete, dizendo, assume o presidente da Câmara, doutor Ulisses, e convoca eleições em 90 dias, que serão diretas, já tinha passado a emenda das diretas. Mas não foi o que aconteceu. Assumiu o vice, José Sarney, por decisão do ministro do Exército, o general Leônidas, que ligou para ele e disse, bom dia, presidente. Aquilo bastou. Tanto que o presidente Figueiredo não entregou a faixa para José Sarney. Se recusou a entrar nessa. Então essas coisas são feitas aqui no Brasil. Se lê a Constituição, eu lembro que o Afonso Arinos interpretou que tinha uma vírgula, não sei o quê, e assumiria Sarney. Ele não tinha assumido o presidente, ele não era, portanto, vice daquele presidente, né? Bom, voltemos aqui ao artigo. Há 3 anos veio o inquérito do fim do mundo, como chamou o ministro Marco Aurélio, em que a vítima é que começou a ação, sem Ministério Público, e nomeou um relator sem sorteio. E o relator virou delegado, promotor, juiz e vítima ao mesmo tempo. Foi Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. A livre expressão do pensamento, a liberdade de opinião ficaram à mercê do arbítrio. A censura foi instituída. Durante a pandemia, passaram por cima de direitos pétreos da Constituição, como o de locomoção, de reunião, de trabalho e até de culto. Invadiram outros poderes. O Congresso foi atropelado até com a prisão de um parlamentar, que pela Constituição é inviolável por quaisquer palavras. O presidente da República, entre outras, ficou proibido de nomear um subordinado. Foi obrigado a revelar uma reunião a portas fechadas do Ministério, que podia conter assuntos sigilosos. Novos tempos. E aí, outro parágrafo, as eleições também foram atingidas pelo autoritarismo. A Constituição exige publicidade do serviço público. Artigo 37. Com o hermetismo das apurações digitais e para evitar repetição das dúvidas da reeleição de Dilma, o Congresso aprovou o comprovante impresso do voto digital.
Dilma vetou e os deputados derrubaram o veto com 368 votos e os senadores com 50 votos. Mas esses 418 parlamentares foram derrotados por 8 ministros do Supremo, deu 8-2. Se tivessem respeitado a decisão dos representantes do povo, seria fácil esclarecer as suspeitas de hoje. Essas suspeitas foram a gota que faltava para levar o povo às ruas. As pessoas descobriram a prática do poder que emana do povo, consagrado no primeiro artigo da Constituição e base da democracia. As pessoas não estão insatisfeitas com o resultado da eleição, mas não estão satisfeitas com a falta de transparência. É bom lembrar que, de novo, a justiça alemã anulou eleições por falta de transparência. Agora foram as eleições em Berlim. Lá a Suprema Corte proibiu o voto digital porque o eleitor precisa entender como é feito o processo. Agora tem essa questão aí do número das urnas, impossível de determinar, como já foi impossível lá o Carlos Sampaio, líder do PSDB, que chefiou uma auditoria durante 100 dias na eleição Dilma-Aécio, não conseguiu nada. Não dá para entrar naquilo, não? Mas enfim. O presidente está calado, porque é parte interessada na eleição. O vice-presidente, senador eleito general Hamilton Mourão, tuitou que há um estado de exceção, entre aspas, por, aspas, ações inconstitucionais e ilegítimas, fecha aspas, do Supremo. Ele se referia ao Pacto Federativo, porque o ministro Moraes, chamando as PMs, como eles já expressaram uma vez que não confiam nas Forças Armadas. Então se aproximaram das PMs, que estão sob o comando dos governadores, são polícias estaduais, que pela Constituição são força de reserva das Forças Armadas. Portanto, tem um vínculo com as Forças Armadas e com o governador. O desembargador Sebastião Coelho, ex-corregedor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, diz que, aspas, o Estado democrático de direito está rompido porque o Supremo viola a Constituição, fecha aspas. Ele calcula que mais de 80% dos juízes de primeira e segunda instância não estão de acordo com o que está fazendo o STF. Quase metade das OABs estaduais estão exigindo uma posição da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional que está tão calada quanto o Senado, onde a maioria finge estar em outro mundo. Dormitam lá 62 requerimentos pedindo para investigar atos de ministros do Supremo, já que a Constituição diz que cabe ao Senado fazer isso. O Supremo não está sujeito a nenhum julgamento do Conselho Nacional de Justiça. Está acima do Conselho Nacional de Justiça, mas não está acima do Senado. Aliás, são os senadores que sabatinam os indicados para o Supremo e que depois aprovam seus nomes. Moraes, ao bloquear as contas de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao agro, provocou ainda mais reação, já que a lei diz que não é crime a manifestação crítica contra os poderes constitucionais. Essa reação se reflete aí na parada de caminhões, por exemplo, que está provocando congestionamento de portos e logo pode provocar falta de alimentos. Até os índios estão envolvidos. Bloquearam a rodovia que liga Manaus à capital de Roraima, Boa Vista. E índios estão lá na frente do QG do Exército também. Aí vem
A conclusão. A exceção ao Estado de Direito acredita que protege a democracia. De Lisboa, Alexandre Garcia.